Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 147, nosotros vamos a ler um texto. Então, na aula de hoje, 147, nós vamos ler um texto. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser, puder contribuir no meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. E aqui está o texto, né? O texto se chama La Ciudad, Edifícios e Monumentos. Então, é um texto que fala da cidade, né? E é importante a gente ter esse vocabulário sobre cidades, né? Os tipos de prédios que podem ter numa cidade, o que você pode fazer numa cidade, numa grande metrópole. E esse texto fala um pouco disso. Então, vamos começar. Ó. Então, em La Ciudad, hay grandes edificios y muchos estabelecimentos de distinto tipo. Então, na cidade, há grandes edifícios e muitos estabelecimentos de distinto tipo, né? De diferente tipo. Então, não é uma frase difícil, né? A gente só tem que prestar atenção em estabelecimento, né? Estabelecimento, em espanhol, estabelecimento. Assim como o verbo estabelecer é estabelecer. Então, tem uma pequena diferença. Então, na cidade tem grandes edifícios, muitos estabelecimentos de diferentes tipos. E aí ele lista alguns tipos de estabelecimentos. Então, cines e teatros, né? Cinemas e teatros. Museus e salas de exposições. Então, museus, tá? Museu. Salas de exposições, né? Salas de exposição. Atenção, esse som desse X, né? Som de exposição. Tiendas e grandes almacenes, né? Tiendas, lojas, né? No geral, tiendas e grandes almacenes, né? Grandes armazéns, né? Almacén também tem o sentido daquelas lojas que vendem de tudo, né? A gente também pode chamar de almacén. Iglesias, mesquitas, sinagogas. Então, iglesias, né? Igrejas. Então, por exemplo, Julio Iglesias, né? Se for traduzir o nome dele é Júlio Iglesias. Então, iglesias, mesquitas, né? Mesquitas e sinagogas, né? Sinagogas. Hospitales, clínicas e sanatórios. Então, hospitales, hospitais, clínicas, né? E sanatórios, sanatórios. Então, tudo bem parecido com o português, né? Edifícios de oficinas. Então, edifícios, né? Edifícios, prédios de escritórios, tá? Oficina é escritório em espanhol. Não tem o mesmo sentido de oficina que a gente tem em português, né? Para o sentido que a gente dá para o português, em espanhol é taller. Então, por exemplo, oficina mecânica, né? Oficina, a gente leva o carro, é taller mecânico. Então, dá uma pequena confusão na cabeça da gente. Então, oficinas, escritório, tá? Bloques de pisos são literalmente blocos de andares, né? São prédios com vários apartamentos, com vários andares, né? Isso são bloques de pisos. Então, seguindo, ó. La ciudad se divide en barrios. A cidade se divide em bairros. Em espanhol, a palavra é quase igual ao português, só troca ali, né, o i com os dois r's, né? Em português, bairro, espanhol, barrio. En el centro de la ciudad se encuentran los edificios y estabelecimentos más importantes. Então, no centro da cidade se encontram os edifícios e estabelecimentos mais importantes. E aí ele cita alguns exemplos. El ayuntamiento, prefeitura. E a pessoa responsável pela prefeitura, não, prefeito, alcalde, el alcalde. E se for mulher, prefeita, né, alcaldesa, la alcaldesa. Então, el ayuntamiento, né, prefeitura. La catedral, né, catedral, né, a mesma coisa. Los organismos oficiales, né, os
órgãos oficiais. Em português a gente usa a palavra órgão. Em espanhol, organismo. Né? Os órgãos oficiais, ou seja, os prédios das instituições que funcionam, né, como instituições oficiais daquela cidade, daquele município. Como, por exemplo, Assembleia Legislativa, né, seria Assembleia Legislativa, ou Câmara de Diputados, né, que é Câmara de Deputados. Em espanhol é com I. Então, órgãos oficiais. E os museus, né, museus. Então, seguindo, a cidade está llena de vida e movimento. A cidade está cheia de vida e movimento. Llena, cheia. Tem o verbo llenar, que é encher. Los peatones andan deprisa por las aceras e los coches llenan sus calles e avenidas. Umas palavras novas aqui, ó. Los peatones. Peatón, pedestre. Tá? Então, los peatones, plural, pedestres. Os pedestres andam depressa, deprisa. A palavra pressa, inclusive, é prisa em espanhol. Por las aceras. Acera, calçada. Tá? Então, aqui plural, as aceras, as calçadas. Então, as calçadas. Então, os pedestres andam depressa pelas calçadas. E los coches llenan sus calles e avenidas. Né? E os carros, coches, llenan, né? Enchem suas ruas e avenidas. La circulación es difícil e los atascos son frecuentes. Então, a circulação é difícil, né? E los atascos, atasco é a mesma coisa que embotelhamento, que é engarrafamento. Então, é interessante, embotelhamento tem a mesma lógica de formação, a palavra tem a mesma lógica de formação do português. No português nós temos a palavra garrafa e derivação engarrafamento. Em espanhol, garrafa é botella e a derivação embotelhamento. Tá? E um sinônimo, atascos. Tá? Os atascos são frequentes, né? Os engarrafamentos são frequentes. Juan está de visita em la ciudad. Então, Juan está de visita na cidade. Por la mañana sale de su hotel, espera que el semáforo se ponga verde e cruza la calle por el paso de peatones. E aí o símbolo de igual, né? Passo de cebra. Então, pela manhã, né? O Juan sale de su hotel, né? Ele sai do seu hotel. Espera que el semáforo se ponga verde. Então, espera que o semáforo se ponha verde. Literalmente é isso. Quer dizer, espera e o semáforo fique verde. O sinal fique verde. Aqui no Rio a gente chama de sinal, né? E cruza la calle por el paso de peatones. Então, ele cruza a rua, ele atravessa a rua pelo, literalmente, passo de pedestres, né? Que é a faixa. Em português a gente chama de faixa de pedestres. Eles também tem outro nome que é até muito interessante, passo de cebra. Cebra, em espanhol, é zebra. E aí faz alusão àquelas listras brancas pintadas no asfalto, que é a faixa de pedestre, né? Também chamado então de passo de cebra. En la plaza hay una estatua y al lado un parque lleno de árboles y flores. Então, na praça, né, plaça, há uma estátua e ao lado, né, a palavra a gente já aprendeu para indicar posição de alguma coisa. Então, al lado, um parque lleno de árboles, cheio de árvores e flores. A la hora de comer, entra em um restaurante. Então, na hora de comer, né, em espanhol, a gente fala esse momento preciso de tempo, a gente usa a preposição a la hora de comer. Ele entra em um restaurante, né, o Juan, tá falando do Juan. El café lo toma en la terraza de la cafeteria. Então, o café ele toma no terraço da cafeteria, terraça, tá? Palavra quase igual ao português, só que é feminino no espanhol, la terraça. Por la tarde, toma um táxi e regressa ao hotel. Então, pela tarde, ele toma um táxi, né? Ele pega um táxi e regressa ao hotel, volta ao hotel. Então, aquele foi o texto, né? Aqui nós temos alguns exercícios. Eu costumava
passar os exercícios para vocês fazerem e depois mandarem para mim. Mas como eu descobri agora que eu posso compartilhar a tela em tempo real enquanto eu estou gravando, então eu vou fazer diferente a partir de agora. A partir de agora eu vou passar os exercícios no vídeo, vou dar um tempo, esperar vocês fazerem e vou fazer logo em seguida. Então esse primeiro texto, essa primeira questão, ó, complete o texto com as palavras del requadro. Então complete o texto com as palavras do quadro. E aí nós temos algumas palavras que a gente viu no texto, então vocês pausem o vídeo, tentem fazer essa questão. Se vocês precisarem voltar ao texto, na descrição do vídeo vai estar o texto escrito, então vocês podem ir lá para consultar, e aí a gente continua. Então vamos lá. Las de una gran ciudad están llenas de La no es fácil y se producen grandes Dá para saber só pelo artigo, essa palavra que vem depois é uma palavra feminina plural. Então a gente já consegue cortar aqui um monte de palavras. Então, por exemplo, paso de peatones não vai ser, porque paso é uma palavra masculina. A circulación também não pode ser, é uma palavra feminina, mas está no singular. Tá? Então aqui, o que melhor cabe aqui é a palavra calles, né? Ruas. Então, las calles de una gran ciudad están llenas de Estão llenas de quê? Se a gente olha as palavras, né? A que melhor cabe aqui é a palavra coche, certo? Então, las calles de una gran ciudad están llenas de coches. As ruas de uma grande cidade estão cheias de carros. Lá, não é fácil e se produzem grandes alguma coisa. Então, lá, a palavra então vai ser feminina, né? Pelo artigo a gente sabe que a palavra é feminina no singular. O que a gente tem aqui de feminino no singular, a palavra circulación. E é o que melhor cabe no contexto da frase, né? La circulación no es fácil. Então, la circulación no es fácil. E se produzem grandes. Se produzem grandes o quê? Melhor palavra que cabe aqui, grandes atascos, né? Engarrafamentos. La circulación no es fácil e se producen grandes atascos. Los peatones esperan en la y cruzan por el cuando el se pone tá? Então, los peatones esperam em la, onde que os pedestres esperam, né? Eles esperam em la acera, né? Na calçada. Então, los peatones esperam em la acera. E cruzam por ele, né? Por onde os pedestres cruzam, atravessam? Cruzam pela faixa, né? Ou seja, em espanhol, por el paso de peatones. Cruzam por el paso de peatones, né? Pela faixa de pedestres. Quando ele se pone Então, quando alguma coisa, né, se põe, se coloca, né? A gente já viu essa expressão com o verbo poner-se no texto, falando do semáforo, né? Então, quando ele semáforo se pone verde, né? Quando o semáforo fica verde. Então, os pedestres atravessam pela faixa. Quando ele semáforo se pone verde, certo? Então, tá pronto. Então, voltando do início do texto. Las calles de una gran ciudad están llenas de coches. La circulación no es fácil y se producen grandes atascos. Los peatones esperan en la acera y cruzan por el paso de peatones quando el semáforo se pone verde. Tá? Então, esse é o texto. Segunda questão. Não, verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Em la ciudad, e aí a gente tem várias afirmações aqui, a gente tem que julgar se é verdadeiro ou falso. Então, vocês podem tentar e a gente continua. Então, vamos lá. Em la ciudad,
La circulación es difícil. Então, na cidade, a circulação é difícil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Em la ciudad, a circulação é difícil. A gente pode, é claro, de acordo com o texto que a gente viu, a gente pode sempre voltar lá para saber. Então, em la ciudad, há grandes edifícios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Em la ciudad, há grandes edifícios. Em la ciudad, há solo barrio. Né? Na cidade tem só bairro, né? Um bairro somente. Verdadeiro ou falso? Falso. A gente viu no texto, né, que a gente tem vários bairros na cidade. En el centro há grandes tiendas. Então, en el centro há grandes tiendas. Se a gente for levar em consideração o texto não diz nem que é verdadeiro, nem que é falso. Né? Lá no texto, eles não se fala nada. Quando ele fala do centro da cidade, ele só menciona que lá tem os prédios mais importantes. Então, eles não mencionam se tem lojas ou não. Então, fiquem abertos, quer dizer. Eu, no caso, eu aceitaria tanto verdadeiro como falso, porque não tem como a gente saber, tá? Inclusive, eu até anularia, se fosse uma questão de prova, por exemplo, e tivesse essa questão, de repente eu até anularia, porque o texto não deixa claro. Mas aí você pode, se você quiser marcar, você pode levar em consideração o centro da sua cidade. O centro da sua cidade tem grandes lojas? Se tiver, pode marcar verdadeiro. Se não tiver, pode marcar falso. Então, em la ciudad, la vida es tranquila. A gente pode afirmar com certeza que não é, né? Na cidade a vida não é tranquila, a vida é até bastante corrida, certo? Em la ciudad, la catedral está en el centro. Segundo o texto, isso é verdadeiro, né? A catedral costuma estar no centro mesmo. Verdadeiro ou falso? Em la ciudad, em las calles, há poucos coches. Né? Nas ruas tem poucos carros. Isso é falso. Né? Na rua tem bastante carro. Seguindo então, ó, número 3. Tache el término que no tiene relación con los demás. Então, tache, né? Risque. Risque o termo. Término é termo. Término também pode ter o sentido de término mesmo, né? De finalização. Mas nesse caso aqui, término, termo. Então, risque o termo que não tem relação com os demais. Tá? Então, nós temos aqui 3 palavras. Aquela que não tiver relação, a gente risca. Então, tente fazer, depois a gente continua. Então, número 1, nós temos as palavras calle, avenida e hotel. Qual que é a palavra que a gente risca? A gente risca a palavra hotel. Não tem nada a ver. Tem calle e avenida, e são duas formas de movimentação na cidade, né? Movimentação de carros. E hotel, que é um edifício. Então, ele não tem nada a ver. Número 2, restaurante, acera, café. Qual que não tem relação? A palavra acera, né? Restaurante e café são palavras que têm relação. Acera é calçada, não tem nada a ver. Número 3, atasco, circulação, parque. Palavra e não tem nada a ver. Parque, né? Atasco é engarrafamento, circulação é circulação, então uma coisa tem relação com a outra, né? O atasco é uma maneira de dificultar a circulação, né? E parque é um lugar, é um local, não tem nada a ver. Número 4, passo de peatones, semáforo, museu. Palavra não tem nada a ver, museu, né? Passo de peatones é a faixa de pedestre, semáforo é semáforo, sinal. Em alguns lugares chama de farol, né? E museu é um prédio, não tem nada a ver. Número 5, iglesia, barrio, catedral. Palavra não tem nada a ver, barrio, né? Precisa nem explicar. Iglesia, igreja, catedral, catedral. Número 6, tienda, teatro, cine. Palavra não tem nada a ver, tienda, né? Teatro e cine. Os 3 são edifícios, né? Só que teatro e cine tem mais a ver um com o outro. São edifícios ligados à cultura, à arte, né? Tienda é loja. Número 7, ayuntamiento, terraça e cafeteria. Aqui, de novo, fica uma coisa meio ambígua. Porque você pode considerar
ayuntamiento e cafeteria como prédios, né? Como lugares, estabelecimentos. E a terraça é só uma parte. Então, nesse sentido, terraça seria excluído. Tá? Mas você também pode pensar de acordo com o texto, né? Onde ele comenta que o cara entrou na cafeteria e tomou café na terraça. E aí, pelo texto, terraça e cafeteria teriam uma relação dentro do texto. E aí, nesse caso, ayuntamiento seria a palavra cortada. Tá? Então, quer dizer, é uma questão de interpretação da pessoa que está fazendo o exercício. Número 4. Responda às perguntas. Fácil, né? Responda às perguntas. Então, são perguntas pessoais. Você responde de acordo com o que você acha. E aí, se você quiser saber que eu veja, não tem problema. Você coloca na seção de comentários que eu dou um retorno para vocês, digo que está tudo certo. Então, a primeira pergunta. Vive em uma grande cidade? Vive em uma grande cidade? Você vive em uma cidade grande, uma grande cidade? Lembrando sempre, gosto sempre de frisar isso, grande, né? O adjetivo grande, quando ele vem na frente de qualquer palavra, né? E quando ele funciona um adjetivo, ele está na frente do substantivo, ele perde um pedaço da palavra e vira gran. Ele chama de apócope. Então, você vive em uma cidade grande? Número 2. Le gusta la vida en la ciudad? Né? Você gosta da vida na cidade? Né? E também lembrando o verbo gustar, que ele tem uma conjugação bem diferente no espanhol. A gente tem uma aula só do verbo gustar. Então, le gusta la vida en la ciudad? Você gosta da vida na cidade? Por quê? Né? Por quê? Que aí você responde. Número 4. Le gusta conducir por la ciudad? Você gosta de dirigir pela cidade? E aí você responde o que você quiser, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tá? Se você quiser, puder me ajudar, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Está pronto.